FGV ama cobrar lei seca na prova da OAB. Pois é, mais de 80% das questões da prova da OAB são baseadas na lei. Por isso, nesse vídeo eu trouxe 5 dicas que vão te ajudar a dominar o estudo dessa fonte poderosa de onde o examinador vai tirar as questões da sua prova. Então, vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer destravar sua carreira no direito, estudando para a prova da OAB com leveza e eficiência. A primeira dica é levantar os artigos cobrados nos exames mais recentes da OAB. É muito importante que você faça esse levantamento para saber quais foram os artigos que o examinador achou interessante cobrar na prova. E também para você entender como o examinador transforma um artigo de lei em uma questão de prova, para você treinar o seu olhar, ficar com um olhar mais aguçado de enxergar como é que um artigo de lei pode virar uma questão de prova. Como o examinador pega um artigo seco, constrói uma situação hipotética, uma situação problema, que vai estar lá no enunciado da questão, e coloca possibilidades de respostas nas alternativas. Assim você vai entendendo como é que funciona o espírito do examinador e consegue estar mais preparado para quando as questões aparecerem para você na prova. E se você não quiser ter todo esse trabalho de levantar os artigos que foram cobrados em cada um desses exames mais recentes, lá no Método 5P, meu curso de primeira fase para a OAB, já tem o levantamento desses artigos e eles já estão também organizados no material em PDF para você fazer essa leitura entre um simulado e outro, com espaço na lateral para você fazer suas anotações, seus grifos, seus rabiscos e fazer um estudo ativo da lei. Vou deixar o link do Método 5P aqui na descrição para você dar uma olhada depois. A segunda dica é levantar os artigos mais cobrados pela FGV. Essa estatística é um pouco mais detalhada porque vai levar em consideração todos os exames da OAB, desde o primeiro exame de ordem unificado. É importante você ter uma estatística dessa em mãos para saber, ainda assim, dos artigos que já foram cobrados, quais aqueles que a FGV ama cobrar. Quais são aqueles artigos que são os queridinhos da FGV, porque sempre aparecem em prova. Sabendo disso, na hora de ler os artigos de lei seca no seu dia a dia, você vai saber o que priorizar. Quais são aqueles artigos indispensáveis que você não pode ir para a prova sem ler. Se você também não tiver tempo de fazer essa busca, essa pesquisa, esse levantamento dos artigos mais cobrados, eu já fiz esse levantamento no raio-x dos artigos mais cobrados na OAB. Vou deixar o link aqui na descrição também para você conhecer. Então, beleza, já sabendo os artigos que foram cobrados nos últimos exames e aqueles artigos que são mais cobrados pela FGV, agora nós vamos para a terceira dica, que é organizar a leitura desses artigos num planejamento realista. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, porque esse é um ambiente perfeito para você aprender a estudar para a prova da OAB de forma eficiente. Então pausa esse vídeo, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo novo e útil para a sua aprovação. Voltando para a terceira dica, agora é hora de você organizar um planejamento de leitura desses artigos, tanto dos artigos que foram sendo cobrados a cada exame, do mais recente para o mais antigo, como também os artigos mais cobrados pela banca. Quando é que eu indico a leitura de cada um desses tipos de artigo? Os artigos que foram cobrados nos exames mais recentes, eu indico que você leia entre um simulado e outro. Conforme você for resolvendo as provas mais recentes, você vai lendo os artigos que foram sendo cobrados nesses exames. Sempre priorizar as matérias do grupo 1, que são aquelas matérias que caem maior número de questões na sua prova, e dentro delas as matérias que você está tendo menor percentual de acertos. E os artigos mais cobrados, eu recomendo que você organize a leitura deles na última semana ou na última quinzena do seu planejamento. Isso porque a última semana ou quinzena é normalmente uma semana que eu gosto de recomendar que o aluno somente deixe para revisão. Então é o momento perfeito para você reforçar, dar uma olhada, uma lida nesses artigos que são os mais cobrados pela banca FGV, e aí você vai estar com a mente afiada, com a resposta na ponta da língua dos artigos que a FGV mais gosta de cobrar e que com certeza vão aparecer algumas questões desses artigos ali na sua prova e você vai estar preparado. A quarta dica é estudar através de um contexto. Isso mesmo, a lei seca é um texto muito esquisito, muito abstrato, muito difícil de memorizar, de entender, de internalizar, porque não é um texto didático, não foi escrito para ser um livro didático que vai te ensinar algo, e sim um conjunto de regras pronto e acabado para serem aplicadas num caso concreto, no dia a dia de um operador do direito, um juiz, um promotor, um advogado. Então assim, são regras que não foram feitas para serem didaticamente compreendidas. Por isso que eu recomendo que você estude a lei seca sempre através de um contexto, de uma questão, trazido ali por uma situação, problema narrada no enunciado. Toda questão, ou praticamente todas as questões da OAB, vão trazer no enunciado
um contexto, uma narração ali, uma situação problema, e dentro dessa situação problema é que vai se encaixar a aplicação de um artigo de lei. Então, para aumentar sua compreensão da lei seca, sempre venha de um contexto, ou dos seus simulados, né, que você acabou de fazer, ou ali das questões que você vai fazendo no dia a dia. Sempre lendo os artigos que são citados nos comentários dessas questões. E na hora de ler esses artigos, já pegando o gancho para a nossa quinta dica, você precisa fazer uma leitura ativa, um estudo ativo da legislação. Ou seja, fazendo grifos e anotações para você se manter concentrado ali durante a leitura e fazendo anotações no material que eu chamo de caderno de erros. Toda vez que você vier de um contexto, de uma situação problema, narrada no enunciado e errar uma questão, você vai ler o comentário, vai entender por que você errou essa questão, vai estudar o artigo que foi citado nesse comentário e aquilo que você aprendeu, que você quer internalizar para não esquecer novamente, para não errar novamente, você vai anotar numa frase curta no seu caderno de erros. Entre fazer grifos e anotações na própria legislação e montar o seu caderno de erros, o mais importante é você montar o seu caderno de erros, porque ele será o seu material de revisão, o seu melhor amigo que vai te acompanhar durante toda essa jornada de estudos, que precisa ser revisado ali semanalmente, quinzenalmente e com certeza na semana de reta final ou na quinzena de reta final da sua preparação. Fazer grifos e anotações na legislação é importante sim para você se manter concentrado, mas não se apoie só no fato de você estar ali grifando a sua legislação. Tem gente que deixa a legislação toda rabiscada, colorida, grifada, mas não constrói de fato nenhum material de revisão potente, poderoso, como o caderno de erros, que de fato vai gerar em você todo o processo de aprendizagem, vai fazer com que você fixe as informações na sua cabeça com mais força. Então faça grifos sim na sua legislação, sempre grifando palavras-chave que foram usadas pelo examinador para colocar uma pegadinha ali na questão, um prazo, uma regrinha, uma exceção, mas não abra mão de construir o seu caderno de erros, porque ele vai ser um material de revisão ainda mais poderoso, uma vez que ele reúne todos os erros que você já cometeu para você não cometer novamente no dia da sua prova. Recapitulando, as 5 dicas para você dominar o estudo da lei seca, que é o que a FGV mais ama cobrar na prova da OAB, são: 1. Levantar os artigos cobrados nos últimos exames. 2. Levantar os artigos mais cobrados. 3. Organizar a leitura desses artigos em um planejamento realista. 4. Estudar através de um contexto, ou seja, questões. E 5. Estudar de forma ativa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui para eu saber qual é a sua maior dificuldade na hora de estudar a lei seca. O seu comentário pode acabar virando um novo vídeo aqui do canal. E assiste esse vídeo aqui que também vai te interessar bastante.